E aí, bora resolver a questão 6 da FUVEST 2024? Vem comigo depois da vinheta. Fala, sou louca, seu louco, o Prof. André do História em Casa nessa resolvidinha do saber, porque a gente vai hoje com essa resolução da FUVEST 2024, mas você já tá ligado, antes de continuar, é claro, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e também segue a gente em todas as plataformas sociais, além, é claro, de conferir as curiosidades curiosas históricas diárias nos shorts e nos stories lá, hein? Para você que já está se preparando para a FUVEST aí deste ano, né, que vem pela frente e quer dar uma olhada como foi a prova aí do ano passado de História, nós trazemos então aqui no canal do Prof. André do História em Casa a resolução da FUVEST de História 2024, começando aqui com essa questão 6 então para vocês, e lembrando que essa prova aí esse ano, né, 2024, 2023 para 2024, veio com muito textão aí, você vai ver na sequência aí das outras resoluções que algumas questões de história vieram com textos bem grandes, hein? Mas vamos começar aqui com essa questão então 6, que apresenta pra gente um texto aqui do Evaldo Cabral de Melo, contando aqui para nós, ó, que na coluna do ativo como na do passivo seria difícil exagerar o papel do açúcar na história do Brasil colonial. Bom, então acho que ele já está começando aqui trazendo para a gente a questão da economia açucareira, economia canavieira no Brasil colonial. Se ele foi o produto que proporcionou a base inicial solidamente econômica para o esforço do colonizador, foi também o que plasmou o regime de propriedade latifundiária, olha lá, ó, falando do esforço do colonizador, está falando da propriedade latifundiária, instalou a escravidão africana na América Portuguesa e, no seu exclusivismo, inibiu o desenvolvimento da policultura. Isso aí, é claro, você está ligado que está fazendo a referência aí de latifúndio, né, monocultor, escravista, a base lá do esquema do plantation, né, que marcou a economia açucareira aqui no Brasil. Embora estimulando em áreas apartadas a pecuária e a lavoura de subsistência, ele desenvolveu um estilo de vida que marcou a existência de todas as camadas da população que integrou, reservando, contudo, seus privilégios, olha lá, a uns poucos, né? Então ele trouxe também a questão da existência da pecuária e da agricultura de subsistência, mas sem grande relevância, né? Mas está aí então que seriam atividades complementares para sustentar a economia açucareira, e está aí o texto então do Evaldo Cabral de Melo, um pesquisador, um historiador que trata bem a questão aí, né, não só do Brasil colonial, mas dos neerlandeses, né, ou dos holandeses aqui no Brasil. Ele que já escreveu uns livros aí muito importantes sobre as invasões holandesas, sobre a própria figura do conde João Maurício de Nassau. Mas vamos ver o que então as alternativas apresentam para a gente na sequência, né? O texto indica que, no Nordeste açucareiro, nos séculos 16 e 17, lembrando aí, né, a região do Nordeste, principalmente nas capitanias de Pernambuco e da Bahia, que se transformaram nas principais áreas produtoras de açúcar do Brasil colonial aí. Mas vamos lá, o texto está falando que no Nordeste açucareiro dos séculos 16 e 17, na letra a mão de obra de escravizados de origem africana e indígena era empregada nos canaviais, na pecuária e na lavoura de subsistência. Bom, não deixou muito claro essa questão aí, né, de escravizados e de origem indígena, né? Os de escravizados de origem africana, sim, ele comentou lá no texto, até vamos voltar aqui, né, falando da questão da escravidão africana, mas não comentou nada da escravidão aí dos indígenas. E outra coisa que a alternativa coloca aqui também, né, que ele está afirmando que essa mão de obra, a do escravizado africano e do indígena, era utilizada nos canaviais. Isso dá certo. Na pecuária, aí talvez não, né? Justamente porque por um bom momento da história aí brasileira, a pecuária ela foi desenvolvida de forma extensiva, utilizando uma mão de obra livre, geralmente do caboclo, fique frio, do caboclo, né? O mestiço aí entre o branco e o indígena, e não o escravizado africano ou mesmo o escravizado indígena, né? Porque ele podia fugir e até de repente fugir com, né, o próprio rebanho lá.
Na questão da lavoura de subsistência até poderia ser, mas o texto, de novo, né, o texto não indicou essa questão da ampla utilização da mão de obra escravizada africana e indígena em atividades como na pecuária, né, e na agricultura de subsistência. Então, acho que assim como eu, você já deve ter achado essa alternativa A a mais errada por enquanto. Vamos para a alternativa B aí, falando que a distribuição de terras lá no Nordeste açucareiro baseava-se na concessão, o texto não falou nada disso, né, na verdade aí dessa concessão de terras, mas baseava-se na concessão pela coroa portuguesa de privilégios e pequenos lotes a donatários. É claro que a afirmativa aqui, né, a alternativa A, está apresentando para dar uma confundida e você possivelmente associando o sistema de capitanias hereditárias, né? Mas, de novo, se você voltar lá, ele fala de privilégios a poucos, mas não fala especificamente aí de capitães donatários, não fala do governo português cedendo essas terras, né? Então, o texto não indica o que está afirmado na alternativa B, portanto, a B está belamente errada. Vamos para a alternativa C, que fala para nós que no Nordeste açucareiro dos séculos 16 e 17, os privilégios, olha lá, os privilégios concentravam-se nas mãos dos senhores de engenho. Bom, ele não falou isso propriamente dito, né? Ele falou aqui no caso, na última, né, trecho aqui, ó, seus privilégios a uns poucos, né? E os poucos aí seriam senhores de engenho, né? Então, assim, ele coloca que os privilégios concentravam-se nas mãos dos poucos que seriam os senhores de engenho? Sim. Em detrimento da população escravizada, livre ou pobre? Ele não comentou muito aí sobre a população livre e pobre, né? Mas em relação aí à população escravizada, sim, ele apresentou aí, né? Então, é aquela coisa que o texto, ele trata de vários assuntos e as alternativas acabam pegando, né, um aspecto bem específico assim, e naquela ideia de tentar te enganar, e é claro, na interpretação do texto. Mas já diria o cowboy, o garoto vaca, essa alternativa C está certamente interessante. Mas vamos lá para a alternativa D. O desenvolvimento de relações socioeconômicas fundadas, olha que eu tive um problema aqui, relações socioeconômicas fundadas na horizontalidade, que é tipo a galera que está no mesmo nível, assim, recebia estímulos governamentais, estímulos do governo português. E aí volta lá de novo, o texto não apresentou nada disso, o texto não indicou essa questão de horizontalidade, né? Aí que ele coloca lá, por estímulos governamentais. Em nenhum momento o texto indicou isso aí. Qualquer coisa, você dá uma olhada de novo aqui no texto, dá um pause aí para você ler certinho, mas, de novo, o texto não indicou isso que a alternativa D está afirmando. Portanto, a alternativa D está deliciosamente errada. A alternativa E, então, agora, falando que o Nordeste açucareiro dos séculos 16 e 17, o modo de produção feudal no século 16 e 17, aí é o modo de produção capitalista que está em vigor, digamos assim, né? Ainda mais na fase lá do capitalismo comercial, com a política econômica do mercantilismo, né? Então, modo de produção feudal, nada a ver aí, né, com a economia açucareira, até porque era um modo de produção capitalista, eles estavam produzindo aí para abastecer o mercado europeu, né, através aí, é claro, das relações capitalistas ou do modo de produção capitalista. Então, o modo de produção feudal prevaleceu na exploração agrícola pela metrópole? Pelo contrário, né? Prevaleceu aí o modo de produção capitalista. Portanto, a alternativa E está exatamente errada e a alternativa, então, correta é a alternativa C, de certíssima alternativa aí, então. É isso aí, espero que você tenha gostado dessa resolução da FUVEST com o Prof. André do História em Casa. Estamos voltando com tudo aí. Acompanhe, então, no canal as resoluções dos exercícios dos vestibulares. E se você vai prestar algum exercício aí, ou melhor, vai prestar algum vestibular aí, queira que, né, o Prof. André aqui resolva para você, deixa nos comentários aí, indica aí a questão que eu vou atrás então de resolver para você. É isso aí, espero que você tenha gostado dessa resolução, espero que te ajude aí no seu preparo para o vestibular e até a próxima resolvidinha do saber aqui com o Prof. André do História em Casa. Até mais, falou, valeu!